vejo uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Vou caminhando, vivendo amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Muito bem, vamos ficar em pé? Não, o sono vem e aí já complicou tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. Pode sentar, irmãos. Então agora nós vamos refletir um pouquinho. Isso aqui não vai até lá, né? Espera aí. Aí, Nossa Senhora. Por dentro. Volta aqui, ó. Volta vai pra Pronto, chegou. Então, ouvir e obedecer à voz do Senhor. Este é o caminho necessário ao crescimento do amor e da espiritualidade conjugal. Então, antes, de tudo, nós observamos que o diálogo travado entre Jesus e Maria é um diálogo muito tranquilo. Ela não força, ela não obriga, ela não coloca Jesus contra a parede, simplesmente há um diálogo que decorre. E assim, após a conversa de Maria com os serventes, o próximo a falar é o Senhor com os mesmos serventes. E então agora já falamos dos convidados, já falamos dos noivos e agora voltamos o nosso olhar para falar dos serventes. Quem eram esses homens? Então, numa festa de bodas ou em qualquer outra festa, quando você organiza essa festa, haverá aqueles que se encarregarão apenas de fazer uma coisa. Não apenas servir, mas que tudo decorra bem. E esse decorrer bem passará pelo servir. Então, quem eram esses homens cuja identidade não sabemos? Eram aqueles que haviam sido contratados para servir, para fazer com que nenhum problema grave acontecesse durante a festa. De sua responsabilidade maior era manter as taças dos convidados e os seus pratos sempre cheios. Um serviço simples que é exaltado pelo Senhor. Então, aquele que serve e depois o Senhor vai tomar para si essa própria condição de que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, Esse exercício do ministério de servir desses homens é exaltado com louvor. Esses homens, amados irmãos, estavam ali para exercer uma função. E ao bem exercício da sua função, eles iriam garantir a harmonia daquela festa. Então, nós começamos a olhar para a nossa história, e já que o nosso casamento está presente esse amor a ser celebrado, comemorado todos os dias, eu vou precisar também de pessoas que me ajudem a fazer do meu casamento uma grande festa, um grande acontecimento. Eu vou precisar contar como Maria e Jesus contaram com os serventes, de pessoas que se empenhem junto comigo para fazer do meu casamento algo grandioso por toda a vida. Talvez seja esse, talvez não creio que seja, o papel das equipes de Nossa Senhora. Na equipe ali que trabalhamos a comum, ambos devemos então nos auxiliar
para que o casamento do outro seja sempre vigoroso, bonito, festivo, comemorativo. Por isso é importante a gente prestar atenção com quem partilhamos a vida. Nós começamos a falar um pouquinho disso ontem. Estamos sempre rodeados de pessoas que vão dividir esses momentos conosco. Pessoas que estão ali para nos fazer o bem, mas também, quando não bem escolhida, pessoas que estão ali para fazer também o mal. Então presta atenção com quem você partilha a sua vida. Presta atenção quem são esses os convidados de hoje a se alegrar com o seu amor conjugal. Essas pessoas que entram na sua vida sem menos você esperar, mas que demoram para sair com a tristeza. E vão adentrando, e ali muitas vão colaborar sim, para com o bem desenvolver da sua história. Precisamos delas. Precisamos das famílias, precisamos dos amigos, precisamos da comunidade, precisamos também das equipes na nossa história, para que sustentem essa harmonia. Como Jesus quis contar com os serventes, também nós precisamos aprender a contar uns com os outros, para a edificação da nossa própria história. Contar com pessoas que estejam dispostas a servir e não a serem servidos. E então, olhando para estes homens, Jesus vai mostrar, por meio da obediência deles, por meio dessa dedicação, o seu primeiro grande sinal. Amados irmãos, esses serventes estão ali com a difícil missão de serem próximo dos convidados, de garantir, ainda que os convidados não saibam o seu nome, a alegria e a festividade. Nós celebramos o ano passado e também um capítulo deste ano dos livrinhos da equipe, o momento que nos refletíamos sobre a passagem, do bom samaritano. Todos lembram? Eu dizia a alguém, quem que eu disse com a Sandra hoje, da experiência que a minha equipe passou comigo. Eles passam miudinho, viu gente, comigo. E nós fizemos uma seguinte dinâmica com eles, que durou um mês. Lemos o Evangelho do Bom Samaritano, e como esse Evangelho já tinha sido trabalhado no ano passado inteiro, nós pegamos a difícil missão. Separei a equipe, se alguém quiser levar para a sua equipe, pode levar, que a ideia é boa. Separei todos eles, dei o nome, cada um colocou o nome no papel, dobrou, sorteamos os nomes. Cada um tirou um nome, e esse nome não poderia ser o seu e nem o da sua esposa. E você deveria ter a difícil missão de ser o bom samaritano, durante um mês, na vida daquela pessoa. Detalhe, sem que ela soubesse que era você. Porque o bom samaritano não há identidade. Aquela pessoa que foi socorrida pelo bom samaritano nunca soube quem o ajudou. E então eles começaram a difícil missão. Como que eu vou fazer alguma coisa para, vamos supor, para o esposo e a esposa não? Porque não era o casal, era individual. Então eles começaram a ser criativos. Então foi um mês que cada semana tinha um jantar na casa de alguém. E aí convidava mais os outros casal para não dar muito na cara. Foi mês que eles mais receberam presentes pelo correio. Caixas jogadas no quintal. Um coitado achando até que era uma pegadinha, uma bomba. E na verdade era uma sagrada escritura, porque a dele estava velhinha. Então, várias coisas. E quando a gente retornou, depois de um mês, eu perguntava às pessoas: vocês conseguiram descobrir quem era o seu bom samaritano do mês? Não. Falei, ótimo, então é sinal que deu certo. E aí eles foram revelando um para o outro quem era o bom samaritano e qual era a boa ação,
Teve uma que falou assim: eu estranhei mesmo você querer cuidar da criança na noite de oração, mas não falei nada. Você nunca foi muito próxima de criança, mas, né, que teus bebezinhos dão trabalho. Eu estranhei, mas assim, isto, amados irmãos, é esse serviço voluntário, né? Ser o bom samaritano um do outro, fazer o bem sem esperar a retribuição na vida conjugal. Eu não preciso expedir, né? Eu dizia, eu não preciso pedir para minha esposa um carinho, uma atenção. Ela não tem que me pedir nada. Isso eu tenho que fazer por amor, não por obrigação, né, gente? Mas isso faz parte da minha vida com ela. Eu não preciso esperar as coisas afundarem para isso ocorrer. Eu não preciso esperar o meu vinho acabar para tomar providência. Porque até então nós não estamos falando do vinho que acaba. Depois nós vamos falar dele quando ele chegar ao fim. Então eu preciso ter essa gentileza do servir, do cuidar um do outro, de estar preocupado para que em minha casa tudo decorra na mais perfeita harmonia, de modo que os dois devem estar dispostos ao serviço. Eu tenho que servir ali, os dois, um que se serve um ao outro. Não querer ser servido. Não, tem que fazer tudo o que eu quero, porque se não for do jeito que eu quero. E eis para nós a grande dificuldade, entender essa dinâmica do servir no dia a dia, né? E quando eu estou aberto nas pequenas coisas ao servir, eu me torno disponível também para obedecer à voz do Senhor. Amados irmãos, a grande pergunta para nós é: qual que é a diferença dos servos aqui da parábola, da história, conosco? Simplesmente porque eles estavam ali para servir. Então alguém pediu, eles simplesmente vão obedecer. Jesus não pede nada do que eles não são capazes de fazer. Tudo que o Senhor dirige a nós, Ele pede aquilo que nós podemos fazer. E é exatamente essa a diferença, que muitas vezes a gente só escuta, mas não há em nós um espírito de obediência. A cada mês, a palavra do Senhor nos inspira e nos chama a uma vivência nova matrimonial. O que mudou de um mês para o outro na vida? Todos escutamos, todos fizemos o dever de sentar-se, todos fizemos os pontos concretos, mas o que mudou verdadeiramente de um mês para o outro? Jesus falou conosco, partilhamos isso em equipe, mas não mudou. Eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo com o mesmo problema. Ainda não foi o suficiente forte para mudar. Fazer o que Jesus manda é ter essa capacidade de se tornar discípulo. Porque a nossa realidade será transformada a partir da nossa realidade. Eu tinha um casal, já contei isso para vocês, não sei se vocês lembram, que eles eram grandes poetas na hora de escrever, como foi o mês. Mas viajavam na maionese, lá em cima, porque é tudo muito lindo, Senhor. E aí era a forma de oração. Então, nós, como é que foi? Vamos fazer o momento da partilha. Nesse mês nós podemos rezar ao Senhor, rezamos junto, como Deus tem sido bom para conosco, e papapá. Falei, tá bom, agora esquece a poesia e vem pro pé no chão. O que aconteceu de concreto na sua vida? Mas eu tenho que falar, não é para você contar, explicar o que é, é para você dizer o que a palavra tocou em você. Por isso, a realidade nossa é transformada a partir da minha realidade. Não adianta eu ficar sonhando, tampouco, vou esperar uma coisa grandiosa. Não, o Senhor faz uso das coisas do seu cotidiano para falar com você. Fica esperando a carruagem de Elias voltar para você ver. Fica esperando a carruagem de fogo. Isso é bem vocacional, né? Quando eu fazia encontro vocacional, quando eu decidi entrar no seminário, eu lembro que tinha uma pergunta assim: como que você
se sentiu chamado? Olha que pergunta. Para um jovem de 14, 15, eu tinha 21 na época. E aí todo mundo fala, não, porque eu tive um sonho com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para mim. Ela nunca apareceu, gente, eu não entendo. De vez em quando Nossa Senhora aparece para alguns paroquianos meus que ele vem. A mãezinha mandou dizer para o senhor. Eu falo, então você volta lá e fala para essa mãezinha parar de ser fofoqueira. E se ela tiver alguma coisa para falar, ela vem falar para mim. Porque ela não é mãe do sacerdote, então eu não aceito recado. Manda ela vir falar comigo. Nada de ficar aparecendo para os outros. E aí nós temos essas coisas de ficar... Ai... E aí tinha muitos vocacionados que diziam, eu tive um sonho com Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, nunca tive nenhum. Não porque o Senhor apareceu para mim, o pessoal da renovação, né, com todo respeito, mas com o povo, eu tive uma visualização, e eu senti aquele fogo me queimando por dentro, eu falei, Jesus amado. Eu não senti nada disso. Eu nunca vi fogo nenhum, nunca Nossa Senhora falou comigo, então eu estou mais lascado que todo mundo aqui. Porque... Então, a gente fica esperando coisas fora de nós, e não. Deus está na nossa história, na nossa vida. E por isso, eu preciso entender a minha realidade. Porque é a partir da minha realidade que Deus vai operar. Agora, quando eu não tenho a minha realidade resolvida, e me encontro com uma pessoa que também não tem a dela resolvida, pronto. Isso vai dar um choque tremendo. Então nós vamos refletir um pouquinho. É uma história de um comediante norte-americano, e ele faz uma comparação bem legal, que dá para a gente refletir essas realidades do que se passa na cabeça dos homens e também das mulheres. Então ele costuma dizer o seguinte: a cabeça do homem e da mulher, nós já percebemos que não são iguais. Cada um pensa de uma forma diferente e de um jeito diferente, e no viver cotidiano será diferente. Então diz para nós o seguinte: a cabeça do homem, o seu interior lá, é formado por caixas. Então o homem tem dentro da cabeça um grande armário. Quem trabalha com arquivo aqui? Um monte de armário, e esse armário tem uma caixinha, coisas compactadas para cada coisa. E ele vai pensar assim. Então cada caixa na cabeça do homem para um assunto. Isso significa que o homem pensa uma coisa de cada vez. Perfeito. Então, mulherada, repita comigo. O homem pensa uma coisa... Quanta? Entenderam isso? Apenas uma vez. Uma coisa de cada vez. Né? Por isso, quando ele chega em casa cansado do trabalho, se você chegar nele e dizer, bem... tenho tanta coisa para te falar. Nossa, já matou ele na hora. Ele não vai querer nem te ouvir. Porque ele fica pensando, quantas caixas eu vou ter que abrir para atender essa mulher. Então, quando você for falar com o seu marido, chega assim, ó, direto. Bem, eu tenho uma coisa só para te falar. Aí ele já vai dar atenção, vai falar, fala agora. Porque se é uma coisa, é séria e é importante. Então é uma caixa só que eu vou abrir. Ele já contou isso. Então é uma só que eu vou falar. Porque a mulher fala naturalmente de bastante coisa. E automaticamente ela está falando. E na sua habilidade, ela começa a falar. Mas se ela diz para eles, ó, eu tenho 3 coisas para te falar. Então ele sabe que são 3 coisas. Não venha falar, tem tanta coisa para te falar que não vai dar certo. 3 coisinhas. Então tá bom. Então tá. Então 3 caixas que eu vou abrir. Primeira, vamos falar dos filhos. Tá bom. Vamos falar dos filhos. Então nosso filho tá respondão, tá na escola. E a mulher já mudou do assunto. Agora vamos falar de finança. Não, porque a nossa situação... Peraí, eu não fechei a caixa do filho ainda. Como que eu vou falar de filho e dinheiro ao mesmo tempo? E a mulher continua falando, e agora vamos falar da minha mãe. Peraí que a caixa da sogra não sei onde está. Perdi. A caixa da sogra ficou escondida. Qual homem que guarda fácil a caixa da sogra? Nenhum, né, gente? Então, tudo isso acontecendo uma única vez. E aí, aquele desespero. Por quê? A cabeça da mulher não tem caixa.
tem fios. Um monte de fios. Todos desencapados. Com uma grande corrente forte de tensão ali, né? Um emaranhado de fios de alta corrente. E para a mulher tudo tem a ver. Então o filho tem a ver com a sogra, que tem a ver com o trabalho. E tudo está ligado uma coisa com a outra. E aí ela desata a falar. E aí ela começa a falar. E o homem ouvindo, que caixa que ela tá, misericórdia. E aí ela olha para ele, você não vai dizer nada? Ele, hã? Eu não sei em que caixa você tá para eu poder dizer alguma coisa. E começa a confusão. E eu não consigo então me comunicar. E é nessa que o homem se dá mal. Porque ele vai trabalhar de manhã, tá tudo bem. Quando ele volta do serviço, a dita coisa está com aquela cara. Mas peraí. Aí ele vai abrir a caixa do hoje. O que eu fiz hoje? Meu Deus. Aí começa a pensar o dia. Não, de manhã nós tomamos café, ela estava bem, eu fui trabalhar. Graças a Deus não me ligou hoje, não teve nada. O que eu fiz hoje para que ela esteja com essa cara? Nada. Foi há 15 anos atrás. Ela lembrou. E se ela lembrou, meu camarada, tu tá lascado. Porque você não vai lembrar, mas ela lembrou. Ou se você não fez nada, mas já era. Ela lembrou. Assim é a cabeça. Mas voltando para falar da cabeça do homem, dentro da cabeça do homem, existem duas caixas grandes, né? Uma grande e a outra caixa enorme, né? A caixa grande é a caixa do sexo. Faz-se pouco, mas gosta muito, né? Então o homem gosta muito dessa caixa. Gosta ou não gosta, homem arada aí? Faz-se pouco, mas gosta da caixa, né? Então, gosta muito dessa caixa. E a caixa maior ainda é a caixa do nada. O que tem nessa caixa? Nada. E aí o homem precisa pelo menos de 30, 40 minutos para ficar nessa caixa do nada. E ele vai para lá mesmo. Então ele chega em casa, tira aquele sapato medonho, joga em qualquer lugar, se mergulha no sofá ou no computador e ali começa. Aí vem a mulher. Bem, o que você está vendo? Nada. De fato, ele não está vendo nada. Por isso que muitos homens gostam de pescar. Não é? Fica lá na caixa do nada. Tá lá. Né? E ainda vai além, né? Na caixa do nada, amados irmãos, ele não te escuta. Não adianta você ficar falando com ele. Ele não vai te ouvir. Quando ele entrar na caixa do nada, e outra forma dele entrar na caixa do nada é quando ele está dirigindo. Nenhum homem gosta de mulher dando palpite quando ele está dirigindo. E ele está na caixa do nada. E aí você combina com ele. Bem, nós vamos passar na casa da minha mãe para deixar essa coisa e depois nós vamos para a igreja. Tá bom? Tá bom. Aí anda mais 100 metros, ela volta. Então, bem, nós vamos passar na casa da minha mãe para deixar essa travessa e depois nós vamos para quê? Então, bem, a minha mãe mora logo ali, nós vamos passar na casa. Aí passa a entrada, aí ela grita: nós temos que passar na casa da minha mãe para deixar a travessa. Ele olha para ela: por que não avisou antes? Na caixa do nada, ele não escuta. Ele entrou na caixa do nada, camarada. Esquece, minha filha. Ele não vai te ouvir. Ele vai ficar lá nessa caixinha. Aí a mulher pergunta, né? Mas eu não posso entrar na caixa do nada? Posso? Não, porque se você entrar, ela não será mais a caixa do... Porque o que tem na caixa do nada? Nada. E se a mulher entrar, ela vai querer mobiliar, colocar umas coisas, pintar. Mas acabou a caixa do cara. Não pode. Essa caixa é a caixa do nada. Então é essa caixa que ele... E isso, amados irmãos, entra um parafuso dentro de casa.
uma grande discussão, que é um pouco semelhante, porque essa caixa do nada é de agora? Não, desde o tempo do namoro ele já entrava nessa caixa e você nunca percebeu. Quem discutia com o marido na época do namoro? Aí você está lá namorando ainda, na época do namoro de vocês, aí ela olha para ele, some daqui seu cachorro, não quero ver sua cara nunca mais na minha vida. O que acontecia? Ele ligava o carrinho dele, ó, e ia embora. Aí ia para casa dos pais, esfriava a cabeça, se acalmava, depois voltava com a cara lavada e tudo bem, né? E aí vai. Não era assim? Agora eu estou morando junto. E aí eu falo para ele, soma daqui. Eu não quero mais ver sua cara, cachorro. Aí ele olha, soma para onde, criatura? Eu moro aqui. Olha a conta de luz, tá no nome de quem? Tá no nome de quem? E agora eu vou ter que me acalmar com ele. Eis o problema. Como então eu vou me acalmar agora com ele? Há essa diferença um para com o outro e que eu preciso respeitar, né? Para que eu possa viver harmoniosamente. Saber que não pensamos iguais e que vamos ter esses problemas, né? Por isso tem que haver uma fusão na história. Eu preciso compreender o pensamento um pouco dessa minha esposa, desse meu esposo, e respeitando aquelas diferenças. Diferenças essas que estão muito presentes na nossa vida. Porque não somos iguais. E a espiritualidade conjugal não é formada por duas pessoas iguais, mas duas pessoas diferentes, numa mesma equipe. E quando é uma mesma equipe, todos trabalham para o bem comum. Todos chutam na direção do mesmo gol. Vamos trabalhar juntos, né? Porque, amados irmãos, a gente sabe, né, que a mulher é multifuncional, só para terminar, não é? A mulher é prática, ela cuida da criança aqui, passa a roupa com a outra mão, atende o telefone e com o outro pé ela arranca a poeira do tapete ainda, não é? E vai fazendo mil e uma coisa ao mesmo tempo. O homem não. Pede para o homem tomar conta de um leite. Põe um leite para ferver. E toca o telefone da casa. Meu filho, o leite está esparramado todinho. Não dá. Então são diferenças que precisam ser respeitadas. E essas diferenças nós encontramos na passagem do Evangelho de São João. E Jesus respeita essas diferenças. Por quê? Quando o Senhor dá ordem aos serventes, a ordem é a palavra de Jesus para aqueles homens, não é uma palavra de consolo, de conselho, mas é uma palavra de autoridade. E é isso que eu preciso ter claro. Toda a palavra de Jesus para a minha vida, que me leva à conversão, é sempre uma palavra de autoridade. E é essa palavra forte que Jesus diz ao servente: enchei as talhas. E o evangelista é bem preciso para afirmar: as talhas não eram iguais. Cada uma cabia aproximadamente 100 litros. Assim é a nossa vida, não somos iguais. E eu preciso respeitar essa medida. Não querer exigir mais do que ela é capaz de suportar. Cabe aproximadamente 100 litros, mas não significa que eles vão colocar 100 litros. Mas uma coisa é certa: eles precisam encher essa talha até a boca, até a borda. Porque para Deus não pode ser nada pela metade. E diante da palavra do Senhor, eu não posso querer viver uma vida meia boca. Não dá. Não existe casamento pela metade. Eu ouvi uma coisa muito triste quando eu estava na cidade de Salto. Eu atendi um casal jovem, né? E aí ele veio, não é confissão, então o padre pode falar, né? E ele veio falar comigo, falou, né? E contou toda a vida. Uma coisa de louco, assim, né? E aí ela veio depois, logo em seguida, né? E é tão complicado isso, né? Quando vem o casal conversar com a gente, e aí é quase humano isso que eu vou dizer. Mas aí vem, a mulher conta, chora, e vem o marido e nem remete nada. Ele fala: é você então.
né? E ela entrou normal, e diante das coisas que ele tinha contado, eu fiquei pensando, será que ela sabe do que ele me contou? E para minha surpresa ela sabia. E ela começou a reproduzir tudo aquilo que ele tinha acabado de falar. E eu fazendo cara de paisagem. Nossa, né? E aí eu fiz a difícil pergunta, mas por que você suporta tudo isso? Você não acha que vocês precisam melhorar essa qualidade de vida matrimonial de vocês? Né? Ah não, precisa não, padre, não tem problema. Porque mesmo que ele saia com outras pessoas, ele vai sempre voltar para casa no final de tudo. Eu só não joguei a mesa nela porque a mesa era pesada demais. Porque, amados irmãos, não é assim. E aí ela me completa com a seguinte frase: o amor que eu sinto por ele é garantido por nós dois. Não existe isso. Então o que acontece? Não dá para viver uma vida pela metade. Como agora vai ser aquilo que eu vivo repetindo para a minha equipe e eu repito para vocês. Não dá para ser equipista pela metade. Não dá. É duro? É, mas é verdade, gente. É brincar com os dons de Deus. Não dá para viver pela metade as coisas. É fácil encher 6 talhas com 100 litros cada uma? Não é. Exige esforço. Por isso que os pontos concretos já se chamam pontos concretos de esforço. É um esforço para que eu não viva o meu casamento pela metade. Eu não posso dedicar para o meu companheiro, para a minha companheira, meia atenção. Ou só o tempo que me sobra. Não. Eu não posso dedicar para ela só o meio amor. Eu só te amo quando você faz o que eu quero. Que isso? Não, minha esposa é tão compreensiva. A mulher está quase se enforcando num pé de couve, coitada, que não sabe mal o que faz. Mas é compreensiva. Então o que acontece? Eu estou vivendo um casamento pela metade. Isso eu não posso. Porque quando Jesus manda, enche a talha até a boca. Faça tudo o que precisa ser feito. Você não é chamado a ser um esposo. Você é ser chamado um bom esposo. Uma boa esposa. Não pela metade. Por que acontece? Quando eu começo a viver uma coisa pela metade, quando eu sou um esposo e esposa pela metade, eu vou completar essa outra metade em outro lugar. Por isso que tem muitos homens, isso e também mulheres, que ainda não cortaram a ligação com a casa paterna. Tem mulher casada que vive mais na casa da mãe do que em casa com o marido. Por quê? Tem alguma coisa errada. Já diz a palavra, por isso o homem deixará pai e mãe. Corta esse vínculo, meu filho. Agora você faz parte, sim, seus pais serão sempre seus pais, e você deverá honrá-lo com todo o seu coração, como diz o mandamento da lei do Senhor. Mas agora você formou uma nova família com o seu esposo. Então não faça as coisas pela metade. E encher exatamente a talha deve ser o nosso esforço. Uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos, porque o que Maria diz para Jesus, ele já não tem mais vinho. E o que Jesus pede para os serventes? Água. Nada a ver o pedido. Mas não é de vinho que eles precisam? Por que Jesus agora inventou essa mania de encher a talha com água? Porque a água, ela é o sinal da nossa humanidade. Todos vocês participam de missa, acredito eu, não acredita? Participa ou não participa? Pelo amor do Senhor. Na hora da apresentação das oferendas, quando o vinho vai para o altar, o que se coloca nele? A água, uma gota d'água, a nossa humanidade que se mistura com a humanidade e divindade de Cristo. A água é sinal da humanidade. O que Jesus está dizendo para esses homens? Encham a talha com água. Faça aquilo que compete a você fazer. Porque para quem que o Senhor pediu?
para os serventes, eram eles que serviam a mesa. Para aquele que enchia as taças, não ia ser nada impossível encher a talha, porque é uma atividade que eles já são acostumados a fazer. Mas encha essa talha até a boca. Faça o que estiver ao seu alcance na sua vida matrimonial. Não espere que Deus vá fazer tudo para você, porque se você encher a talha do seu casamento pela metade ou um pouquinho, esse vinho não será suficiente até o final da sua história. Por isso essa talha eu a encho todos os dias, fazendo o melhor de mim, aquilo que está ao meu alcance, o meu possível, a minha humanidade. Porque tem muitas coisas, eu falo, né? Esquece um pouquinho que o padre é religioso, né? Uma vez eu falei isso no ECC. Quando a mulher tem que se vestir de coelhinha, de Batman, de não sei das quantas, de não sei o que lá, é porque o respeito já está indo embora há muito tempo. Por que precisa mudar? Eu preciso me sentir atraído pela minha mulher todo dia. E a atração pela esposa requer dinheiro mesmo, gente, investimento. Investe, porque não é fácil você chegar em casa do trabalho, a sua esposa aparece com aquela pijama de bolinha, né? Não vai, gente. Pior, vai dormir com camisa do candidato. Você acorda de manhã com a Dilma. Para. Compra uma camisola de gripinho, né? Bonitinha, de seda, né? Invista, irmão, invista. Né? Você gasta com tanta coisa. Cuida do carro, que é uma beleza. Cuida da sua limusine também, ora. É investimento. É fazer o meu possível. Investir isso. E é verdade. Eu preciso tomar cuidado com essas coisas, amados irmãos, e saber que isso será esforço. Porque se eu não souber administrar as coisas, eu nunca vou estar com a minha talha cheio. Nós corremos demais. Corremos para lá e para cá muito. Mas esforço, porque você precisa também ter tempo para você e para sua esposa. E esse tempo é hoje, não é amanhã não. Porque não sabemos o dia que o Senhor pedirá de volta essa pedra preciosa que Ele te deu. E o pior, como vamos devolver essa pedra ao Senhor? Falta o vinho, pede água. Encha a talha do seu casamento com aquilo que você é capaz de fazer. E tem muita coisa que você é capaz de fazer e que ainda não fez. Nós sabemos disso. Eu não preciso dar receita de matrimônio, mesmo porque não existe. Mas todos nós sabemos o que podemos fazer ainda. Ah, mas é tão difícil. É esforço. Não é fácil. Certamente cansou muito para esses homens encherem as talhas. Mas se não houvesse água naquela talha, também não haveria o vinho depois. Aquele velho ditado que nós nunca cansamos de nos dizer: Deus faz o impossível na vida das pessoas. Faz? Deus faz o impossível na vida das pessoas? Faz, porque não fez em Caná? Não transformou a água em vinho? Muito bem. E Deus faz do possível na vida das pessoas? Não. Não que Ele não possa fazer. Mas se é possível, criatura, faça você mesmo. Cria vergonha na tua cara. Por que Deus tem que fazer essas coisas que você pode fazer? É a sua parte. O que é o milagre de Deus na nossa vida, senão o toque divino na nossa humanidade? Isso é um milagre. Mas se eu não estendo a minha mão para tocar no Senhor, eu vou ter que esperar Ele me abraçar, né? Porque parece que eu estou... Estenda a sua mão em direção ao Senhor. Faça aquilo que te compete. Ame mais, respeite mais. Dê condição de um casamento novo e restaurado na sua vida.
se esforce verdadeiramente para viver aquilo que esse movimento te pede, que não há nada de absurdo. Como não era para os serventes, aquilo que Deus nos pede, não há nada que não podemos fazer. Podemos fazer. Se Deus me pede, é porque Ele me dá toda a capacidade para fazer. Aquele velho ditado vocacional que nós falamos, Deus não chama os capacitados, não é isso? Mas capacita os escolhidos. Se o Senhor se consagrou com o enlace matrimonial, foi porque você é capaz de vivê-lo. Por isso que Ele te abençoou no dia do seu casamento e consagrou o seu amor. Agora, viva esse amor. Nessas diferenças de cabeça, buscando essa fusão de respeito, de companheirismo, de dar a vida, fazendo de tudo para encher as talhas, colocar diante do Senhor aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu também não tenho de bom. Amados irmãos, muitas vezes queremos que a graça de Deus nos alcance, como queremos também que a mão de Deus nos sustente. Mas como fazemos para alcançar isso se a nossa vida passa longe, muitas vezes, daquilo que aprendemos do Senhor? Se os nossos pés, ao invés de nos levar para junto do Senhor, para crescer nesse amor, nos levam para outros lugares afora, distantes uns dos outros. E a distância não é física, não. Porque eu posso conviver 24 horas com o meu esposo ou com a minha esposa e ainda assim ter o coração frio e distante um do outro. Também não é a quantidade de tempo que passamos juntos, mas a qualidade deste tempo que é importante. Como são bem vividos por nós, porque são momentos únicos. Se celebra 10 anos de casamento uma vez na vida. Se celebra 25 anos de casamento uma vez na vida. São momentos únicos na história. Então, como querer essa graça de Deus se a nossa vida ainda está longe, distante? Ainda há muito o que fazer. E é isso que nós precisamos tomar consciência. De que, de fato, eu tenho muito a melhorar na minha casa. Recordando aquilo que nós já dizemos, por mais perfeito que seja o seu casamento, ele pode ser ainda melhor. E você precisa crer nisso. E nunca estacionar. Tá bom? Não, não tá bom. Há sempre algo novo para apresentar. Então, que possamos nos esforçar para viver aquilo que o Senhor nos pede. Ainda que pareça coisa boba. Encha a talha com água. Faça aquilo que o Senhor te pede. Por mais bobo que seja. Às vezes o Senhor nos pede apenas uma participação mais contínua de caminhada de comunidade. Caminhe com a tua comunidade. Se pede um envolvimento maior com os membros da sua equipe, faça isso. Não há nada que você não possa fazer. Pede uma maior unidade do setor. Busquem essa unidade. Porque eu estou oferecendo em si, para terminar, a minha água, para que o Senhor transforme em vinho. Mas se você guarda a água para você, não haverá transformação. Então que possamos de fato, por meio desse nosso encontro, nesses dias, apresentar ao Senhor a nossa água, na obediência à sua palavra. Não duvidemos do Senhor, mas obedeçamos à sua voz, ainda que não compreendamos o que Ele espera de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que hora que é? Oi? Então acho que o cafezinho já está servido. Então nós vamos dar uns 20 minutos de café, porque o café está lá embaixo, né? Então desce, aí depois a gente retoma, né?
E aí nós vamos falar da recusa à água do Senhor, tá bom? Muito bem, vai cantar um pouquinho, então vamos ficar em pé? Não ia ter água para todo mundo encher, né? Algo em comum vai cantar? Qual? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa